Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe todos nós, né? Você que está nos assistindo a partir de agora e ouvindo também através do rádio, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, né? As nossas vidas, pois precisamos da bênção do Senhor. E sabendo de que, quando nós buscamos essa bênção, nós encontramos, né? O Senhor Jesus, Ele nos diz que aquele que busca, acha, né? Ou seja, encontra, recebe. Aquele que pede, recebe. O que busca, acha. O que bate, abre, né? Então a gente tem que ter essa persistência, né? Depois de acreditar nas palavras do Senhor Jesus, precisamos obedecer e continuar. Como o próprio Jesus disse, aquele que permanecer na minha palavra, ou nas minhas palavras, né? Então, aquele que permanecer significa que acreditou e continua acreditando, né? Então, veja que Deus, Ele é justo. Jamais você vai herdar o reino do céu de forma maliciosa, de maneira que hipocritamente, né? Não, jamais. Então as coisas de Deus são muito sérias. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que ali 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que o fim do mandamento é um amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Significa exatamente isso aí, essa sinceridade com o Senhor. E sinceridade não cobra conhecimento, de alguma forma um autoconhecimento, uma alta sabedoria, uma coisa diferenciada. Pelo contrário, cobra sinceridade. Então, sinceridade é expor, é declarar, é você externar exatamente a verdade. Exatamente aquilo que você tem, aquilo que você sabe, aquilo que você tem vontade. Tem que ter sinceridade em tudo que você está expondo, né? Então, às vezes, uma inocência, até um erro, mas inocentemente. Você é errado, mas inocente. Então, isso, você expondo de verdade, você falando com verdade, então a sinceridade está aí. Então isso é que importa para Deus, é que você seja espontâneo, você seja voluntário, você seja sincero, verdadeiro. Não exista malícia em você, de maneira querendo barganhar, de alguma forma levar vantagem. Porque você pode até levar com os homens, né? Mas com Deus não existe isso, porque Ele sabe do seu pensamento e as suas intenções. Ele conhece a sua vida em todos os sentidos. Então com Deus não adianta você brincar, achar que Ele está até mesmo concordando com os teus erros, né? Então a vida do homem, você tem que entender isso, nós precisamos compreender que você vive na terra como você quer, da maneira que você quiser. Agora, você tem um dever que deve ser feito, claro, que é aprender com Deus a maneira de ir para o céu, a maneira de entrar no céu. Então, o próprio Jesus, ele diz aqui em João, Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 6, e o versículo 45, ele fala que está escrito nos profetas,
e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então veja, aqui está dizendo que são todos ensinados por Deus. E o que é isso aí? É que o homem ele tem uma consciência que ele sabe quando ele está errado. Existe uma consciência de que existe um ser acima de nós. Porque é diferente de um animal irracional, um cavalo, qualquer bicho, que ele aprende, ele é adestrado, ele aprende a trabalhar, a fazer aquilo que deve ser feito ali, o que ensina para ele, o que o homem ensina, porque o homem está acima de todas as coisas na terra, né? Ou seja, foi dado a ele esse direito de conduzir os animais, né? Para os animais servir ao homem. E esses animais têm os domésticos ali que eles aprendem com o homem, né? Mas ele não tem consciência e nem precisa de que tem um Criador, né? E de que ele vai prestar conta, porque ele não vai prestar conta mesmo do que ele faz. Ele não tem espírito da parte de Deus que tenha um dever de fazer, de dar glória a Deus, de trabalhar de maneira que o nome de Deus seja glorificado e assim ele prestar conta com o Senhor com isso que ele fez na terra. Não tem, o animal não tem isso, mas nós temos esse dever, né? E nós temos essa consciência. Então o homem, por mais que ele não tenha conhecimento de Deus, mas ele acaba tendo essa consciência de que tem uma natureza, ele fala dessa forma. Uma natureza que comanda as coisas, que controla inverno, verão, que controla tanta coisa aí, né? E fica isso claro. O apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, né, capítulo 1 ali, ele fala a respeito disso aí, que fica inexcusável, né? As coisas criadas pelo Senhor. Embora que o homem não saiba como é esse Deus, mas ele tem essa consciência, né? E então, de uma forma ou de outra, nós somos ensinados por Deus. E quem aprendeu, então nós temos o livre acesso, qualquer homem, desde Adão até hoje, de entrar no santuário de Deus. O que é isso? Na presença de Deus. Existia ali o Velho Testamento, que essa presença de Deus seria uma arca, mas antes disso não existia arca. Antes de Abraão, antes do pessoal sair do Egito, não tinha arca, e o pessoal entrava na presença de Deus. Que é com essa sinceridade, com esse reconhecimento. Existe um ser que criou a humanidade. Então, tinha essa consciência e tem. Aí você coloca apelido de qualquer jeito nesse Deus que chama de natureza, de uma força maior, de não sei o quê. Você vai colocando apelido aí. Mas você sabe que existe esse ser. Que existe um mundo após esse aqui. Que os escritores aqui da Bíblia, que é os escritores e o autor é o próprio Deus, diz que é o mundo vindouro. Então nós precisamos aprender com esse Deus. Se existia já antes de Moisés escrever os primeiros livros da Bíblia, já existia a história, os acontecimentos
né, os testemunhos desse Deus na terra, que era passado de um para outro, verbalmente, só dessa forma. Mas já existia isso aí. Porque o homem foi criado por Deus, Adão, e depois a Eva tirada de Adão, e depois tiveram filhos, e eles foram conduzidos por Deus. O próprio Deus falava com eles. Então já veio daí, né, esse testemunho que existe um Deus que fez o homem, fez a terra com os animais e tudo, e entregou na mão desse homem, o homem para dominar sobre todos esses animais. Aí ele entregou ali na mão do diabo, com o pecado, e com isso ficou dividido aí. O homem está aqui, mas ele não tem muito controle da coisa, porque ele perdeu para o mal, né? Então Deus, ele vai ter esse controle na terra se você clamar por ele. Se você buscar em Deus, porque na verdade ele entregou para o homem. Isso aí é uma coisa muito difícil de entender, das pessoas querer aceitar isso, porque ao mesmo tempo que Deus, a gente está dizendo que ele não tem esse controle da terra, ele pode todas as coisas. Deus criou tudo e tem todo o poder. Aí, ao mesmo tempo que ele é poderoso, é bom, ele não tem o controle de todas as coisas sobre o homem. Por quê? Porque o homem, quando ele criou, ele entregou na mão do homem a responsabilidade. Então esse homem se afastou de Deus, entregando na mão do diabo, pecando, fazendo aquilo que é a única coisa que Deus exigiu dele, que era não comer daquela árvore que morria. E morreu. Morrer no sentido, se afastou de Deus, perdeu a vida eterna. Então, com isso, o controle passou para a mão do diabo. Nessas coisas terrenas. É tanto que o próprio Jesus disse, ali no dia da morte dele, já próximo, ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não morresse, ficaria ele só. Mas morrendo era para a salvação de muitos. Exatamente falando dele mesmo. Que precisava morrer para salvar a humanidade. E aí, ele disse, e eu estou angustiado, a minha alma está angustiada por essa hora. Mas para essa hora eu vim, ele disse. Porque o príncipe deste mundo está sendo julgado. O que é isso? Eu estou tomando dele aquilo que ele tomou de Adão. É isso aí. Deus fez, entregou para Adão, Adão entregou para ele, Jesus veio, se fez um homem. Até Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala ali do Adão terreno e o Adão celestial. Então, aos Romanos ele diz, um homem, pelo pecado de um homem, a falha ali de um homem, a desobediência de um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, não é em algumas pessoas, é no mundo, contaminou o mundo. Ou seja, como que expulsou Deus do mundo. A vida, que Deus, ele é a vida. Do céu, não, o céu dá tudo certo. Não tem nada errado lá, não. Mas com relação a homem, é como que o homem rejeitou Deus. E rejeitou mesmo, quando ele desobedeceu ao Senhor. Então ele perdeu esse contato com Deus. Essa vida eterna, esse direito de não morrer eternamente. Então, o diabo assumiu. Príncipe deste mundo está sendo julgado. Por quê? Aí Jesus, ele veio, pela obediência de um homem, veio a salvação para a humanidade. Agora aí já é para quem recorre ao Senhor.
Jesus entrou, abriu uma porta. Eu sou a porta do curral das ovelhas. Ele disse: quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O que é isso? Acha o pão da vida, acha comida, acha alimento. Ele vai achar alimento para sobreviver, que é a palavra, se permanecer na minha palavra. Então ele diz aqui em João 10, versículo 7 de João 10. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Né? Versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. É isso aí. Aí o ladrão quem é? Aí ele diz, no 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Que Jesus ele estava chamando o diabo de príncipe do mundo. Porque Adão entregou esse direito das coisas na terra para ele. Inclusive de matar as almas. É isso aí. Porque Adão morreu, nós nascemos já mortos. É isso aí. Aí Paulo ele diz isso aqui em Colossenses, eu vou ler aqui que é para ficar bem arrumadinha a coisa. Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ou seja, quando Jesus vinha, no versículo 4 aqui, diz, né? Quando Jesus se manifestar, que Ele vem buscar a igreja, se você tiver achado essa vida, já estás morto e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está escondida exatamente na palavra. Se permanecer na minha palavra, é acreditar e permanecer, como eu já falei. Então, você achará pastagem. Você vai se alimentando dessa palavra. É a caminhada na terra. Rejeitando o príncipe deste mundo e aceitando o príncipe celestial. É isso aí, ouvindo, dando ouvido, se aproximando de Cristo e rejeitando as coisas terrenas. Então nós precisamos compreender que homem natural, ele não tem nada a ver com o céu. Ele é um Adão. Está morto em Adão. Mas quando você busca na palavra, aí você sai, você confessa isso, claro, os homens têm que saber disso. É uma confissão, um testemunho de que você está sendo conduzido pela palavra de Deus. Isso serve de testemunho para outras pessoas fazer isso também. Então entenda que essa palavra que salva, ela condena. O que foi que condenou Adão? A palavra. No sentido de ele morrer, mas ter a oportunidade pela própria palavra. Porque no dia que ele pecou, Deus apareceu lá. O que foi isso, Adão? Por que tu está nu? Quem foi que mostrou tua nudez?
mulher que tu me deu, tal, tal, aquela história toda. Dali, Deus, pela própria palavra, ele já estabeleceu ali um escape. Ele já deu ali ao homem uma maneira dele obedecer e sobreviver. Ou seja, melhor dizendo, reviver eternamente. Porque morreu. E aí o diabo disse para ele que não morria. Não, pode comer que não morre não. Disse para Eva. Mas foi cobrado de Adão, não foi dito para Eva nadinha, foi cobrado de Adão porque foi entregue para ele. Então entenda aqui, Deus ele disse que ele certamente morreria, o diabo disse que certamente não morreria se ele comesse. Ou ela comesse e passou lá para o seu marido. Então veja, mas morreu. Mas Deus disse, existe uma maneira de escapar. Da tua semente sai um que vai ferir teu calcanhar, não é cabeça, calcanhar. Dizendo para o diabo. Mas da tua semente, dizendo para a mulher, vai nascer um que ferirá a tua cabeça, esmagará a tua cabeça. Então Jesus ele veio para tirar o homem da condenação. Mas para isso eu preciso dar ouvido. A minha vida está escondida. O que é escondido? É uma coisa que eu preciso descobrir. Eu preciso achar. Não está em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não, precisa achar uma maneira aonde é que está isso aí. Então está escondida. Com Cristo em Deus, na palavra de Deus. Então Cristo é a nossa vida. Ele está dizendo aí no versículo 4, né? Quando Cristo, que é a nossa vida. Isso é muito sério. Cristo, que é a palavra, né? Então a palavra que dá vida ao homem, que é a instrução do caminho. Então veja, a palavra me faz entender. Adão, com certeza, se salvou. Porque ele obedeceu a palavra. Depois daquela queda, Deus disse, não, mas tem uma maneira aqui. Ele acreditou no escape. Ele acreditou que obedecendo a Deus, a partir dali, ele se salvava. Aí você vê que teve Caim, que é o primeiro que nasceu dele, do casal ali, depois da queda. Aí veio depois Abel. Abel, Caim matou porque tinha inveja dele, que ele obedecia a Deus. Ele oferecia sacrifício de verdade, como eu falei no início aqui desse programa. Voluntariamente, com sinceridade, é o que você tem, não é uma coisa além daquilo que você tem, não é isso não. Deus ele quer sinceridade, você não tem nada mesmo para se salvar, é o Senhor que te dá, você é agraciado, presenteado com a salvação e também com esse alimento, esse pasto que vai te alimentar, que foi falado aí, que é exatamente a palavra de Deus, ela é presenteada de te dar o entendimento, o mistério de Deus, a compreensão da palavra, gratuitamente, porque merecimento nós não temos. Nós estamos afastados de Deus, desligados. Mas quando você clama por Ele, de verdade, é com o clamor conforme as tuas possibilidades. Não é além da tua possibilidade. O que eu quero dizer com isso? É que não vem da capacidade humana. Porque eu aprendi na escola, porque eu sou filho de rico, porque eu sou pobre demais, porque eu estou na rua, eu sou... Não tem isso. É o sincero. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser da cor que for, pode ser da altura que for, da idade que for, aonde estiver no planeta Terra,
ou até na estação orbital, pode estar onde tiver. Se clamar, de verdade Deus ouve. E você começa uma caminhada com o Senhor. Você começa a conviver, a ter um relacionamento com Deus. Aí, se você quebrar isso, você se perde. Mas é você que quebra. Deus nunca vai quebrar. Paulo lhe diz a Timóteo, se nós formos fiel a Ele, Ele é fiel a nós. Se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fidelidade. O que é isso? Deus nunca vai dizer que não quer salvar você. Naquele dia Ele não vai ter um por inocente. Por quê? Porque Ele está à disposição de todos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus, que é esse favor imerecido, essa disponibilidade, esse presente gratuito, a graça de Deus é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, o que é isso? Todo bom presente, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O que é isso? Ele não vai mudar, nem passa pela cabeça, nem sombra de pensamento de mudar. Ele é isso, hoje e sempre. Hebreus capítulo 13, o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso aí. Esse Jesus Cristo é aquele que estava presente lá em Adão. Quando ele disse, Adão, se tu comer daquela árvore lá, do fruto daquela árvore, tu morre. O diabo veio e disse, não morre. Convenceu a Eva convenceu o seu marido. O mesmo que depois, quando ele se achou no pecado, descoberto, sem vida, ele chegou para ele e disse, não, mas tem um escape aí. Vai nascer um do semente da mulher que vai esmagar a cabeça desse aqui. Então, esse mesminho que vem falando, falou com Abel, falou também com Caim, e Caim não quis. Depois, veio ali através de Sete, foi adorado a Deus na terra, mas também através de Caim foi escarnecido Deus na terra. E depois se juntou esses dois povos que aconteceu aquele dilúvio lá. Então veja que hoje vai acontecendo assim também. As pessoas, elas vão escarnecendo do Senhor. E vai... Quem fica no prejuízo é quem escarnece. Quem fica no prejuízo é quem não obedece ao Senhor. Esse fica no prejuízo. Mas a palavra está aí. É aonde está escondida a vida de todos os homens. Aonde está escondido o favor de Deus, o presente de Deus. A graça de Deus. Então, Jesus ele diz aqui, João capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras,
já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então a palavra é para salvar você. O que é isso aí? Te dá o conselho para você andar corretamente. De maneira que é aprovado por Deus. Salvo. Te conduzir por esse caminho, essa estrada que te leva ao céu, ao reino do céu. A vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém se salva, ninguém acha o reino se não for por mim. Então veja, João 14:6, né? Então aqui está dizendo, quando ele diz aqui, no versículo 44, e Jesus clamando disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, quando ele estava ali em carne, como um homem, ele estava dizendo as palavras de Deus, como nós estamos falando de Deus também. Somos um homem, a diferença é que somos pecadores, viemos de Adão. Ele não veio de Adão, ele veio direto do céu. Né? Mas ele estava ali como um homem carnal, terreno, que ele falava conforme as palavras, as revelações do próprio Deus. É por isso que ele está dizendo, né? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, eu sou ele, né? Aí ele diz aqui no versículo 46, eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, como eu já falei, está morto. Precisa reviver. Vive nas trevas. Já está nas trevas. Não é para permanecer, é para sair para a luz. Que é não ficar sem conhecimento do caminho. Sem conhecimento do reino. É para buscar conhecimento, para achar o caminho e achar o reino. É isso que nós precisamos, né? Através de Jesus nós achamos. Para que isso? Não sei, mas é assim. Não adianta você questionar com Deus. Né? Versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí que ele entra nesse 48 dizendo que ele não julga, mas as palavras que ele prega, essa julga. Porque é como Adão foi julgado ali no sentido e teve a segunda chance. Mas nós não vamos ter chance depois de morrer mesmo. Porque Adão ele não morreu literalmente, no sentido natural. Ele continuou vivo, mas ele perdeu o contato à vida eterna, porque ele já tinha a vida eterna. Nós não temos ainda. Mas Adão tinha. Ele perdeu, é como que ele estava ligado em Deus e se desligou de Deus. Aí ele teve que recuperar isso, ele teve essa oportunidade, como nós temos, ele ficou igual nós, desligado. Então nós viemos dele já desligado, já com esse pecado em nós. Que nós precisamos recorrer ao Senhor, precisamos nos aproximar. E essa aproximação de Deus só se for pela orientação do próprio Deus. Não tem como eu me aproximar de Deus porque eu sou engraçadinho. Ele achou engraçadinho
Aí ele aponta lá no meio da multidão, eu quero esse que eu achei bonitinho. Ele, não existe isso aí não. A carne, ela fede nas narinas do Senhor. Porque existe pecado nela. Está enferma pelo pecado. Mas quando você adora ao Senhor, Paulo diz aos Coríntios que nós exalamos o cheiro suave do Senhor Jesus Cristo. É um perfume suave. Então, quando nós oramos ao Senhor, isso com clareza, com transparência, com sinceridade, sem nenhuma barganha nem malícia. Então isso é um cheiro suave nas narinas do Senhor. O que é isso? Ele se agrada. Permite a aproximação sua dele. E assim você se absorve a vida. Absorve a graça, a justiça de Deus. Você é agraciado pela proteção de Deus. E pela sabedoria, né? Você passa a ter mais sabedoria nesse assunto e em outros também, claro. Deus guarda o homem não só no sentido espiritual, mas carnal também, né? Mas é primeiro espiritual. Então, ele diz aqui, quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue. É a própria palavra que foi dita lá em Adão para Adão. Tem quem julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar naquele dia. A pessoa que quer julgamento agora não existe. É naquele dia. Então eu tenho que me preocupar naquele dia. Eu estou aprovado ou estou reprovado? O que eu fiz está certo ou o que eu fiz está injusto diante de Deus? É justiça ou é injustiça? É santidade ou é imoralidade? Versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. É isso aí. Então veja, irmão, que assim também nós estamos aqui dizendo, né? Aí se você não ouve as minhas palavras aqui, o prejuízo é seu. Se eu não ouvir o que eu mesmo estou dizendo, eu sair, porque uma hora eu estou pregando, outra hora eu estou ouvindo. Uma hora eu estou falando Bíblia, lendo Bíblia aqui para você. Mas tem hora, e é para mim também, claro, mas tem hora que é diretamente para mim, só eu tenho que ler, meditar na palavra. Aquele que medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, a folha não seca, tudo que faz prospera. Salmo 1, versículo 2 e 3. Então é assim, eu preciso meditar na palavra de Deus. Preciso me abastecer, encher, me alimentar desse pasto do Senhor. Entrará e sairá e achará pastagem. Se entrar por ele, por a porta certa. Então você vê que no Salmo 100, o versículo 3, fala isso aí. Sabei, está dizendo para nós. Sabei, para nós saber disso. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. O que é isso aí? Eu preciso saber que para mim achar a vida eu tenho que buscar em Deus. Para mim me alimentar da vida, para mim permanecer vivo eternamente, ter uma garantia de vida eterna, eu tenho que buscar em Deus. É Ele e não nós que nos faz povo seu, é Ele que faz.
A própria palavra que me faz povo de Deus, ou uma ovelha do Senhor, que me alimento do seu pasto, da sua palavra. Hebreus capítulo 4 e o versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou dos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então eu preciso todos os dias, toda hora, confessar esse Senhor Jesus. Mas cadê ele? Eu confesso, é a palavra. Você andar conforme a palavra. Você sempre meditando na palavra e querendo obedecer a palavra. É isso aí. Então você está em Jesus. Você está confessando Jesus. Né? Você está acreditando nesse Filho de Deus, visto que temos um grande sumo sacerdote. Você sabe o que é isso? No Antigo Testamento era exatamente aquele que representava o povo. Aquele que oferecia sacrifício por si mesmo e depois oferecia sacrifício pelos seus pecados, claro. Uma maneira que Deus disse que era para ser daquele jeito. Com sangue de carneiro, do animal qualquer ali, ele oferecia sacrifício por os seus pecados e depois ele oferecia pelo pecado do povo. E era recebido por Deus, porque Deus faz como Ele quer. Ele apontava para Cristo, o sangue de Cristo, que um dia Ele derramou por nós e substituiu todos esses carneiros, essas coisas todas que foi naquele tempo. Então, o sumo sacerdote nosso hoje é Cristo. Né? Temos os seus representantes, mas o sumo sacerdote que dá a vida eterna é o Filho de Deus, o próprio Cristo. Visto que temos um grande, não é um sumo sacerdote, mas é um grande sumo sacerdote, que é único, né? Que apresenta nós, perdoa nossos pecados. De verdade, aquele ele só apresentava a Deus e de alguma forma Deus recebia aquele sacrifício pela fé, que um dia Jesus, o próprio Deus, ia se fazer carne, ia tirar, julgar esse príncipe das trevas que enganou o homem, né? E assim resgatar todo esse povo. Então, mas hoje está aqui, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Firme, não podemos sair dessa confissão. Hoje eu sou de Cristo, amanhã não, vou na igreja, eu sou crente lá, mas depois eu não sou mais. Aí eu acredito em algumas palavras e até cumpro, porque essa palavra até me favorece, mas aquilo que é contrário a mim, que é para mim me arrumar, para mim mudar de atitude, eu não quero. Então, não tem condição. A palavra de Deus é para ela purificar você, lavar você, santificar você, justificar você. Mas tem que passar por esse processo de limpeza, que é exatamente mudança de vida, irmão. Se você não muda, não fez nada. O que valeu a palavra de Deus? Se eu dou um conselho para uma pessoa, e essa pessoa, o conselho é bom, mas essa pessoa não absorve nada disso no sentido de obedecer, o que serviu o conselho? De nada. Você simplesmente rejeitou. Então, do mesmo jeito é a palavra dela, para mudar, ter mudança em mim, porque a palavra disse para mim mudar. Eu tenho que confessar isso todos os dias. E com firmeza. Versículo 15.
Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não é um qualquer que não pode se compadecer de nós. Nós temos um que venceu o príncipe deste mundo. Julgou o príncipe deste mundo. Não é que liquidou ele. Ainda não. Um dia sim. Mas com relação a mim, com relação a você, se você quiser, ele tem poder de te libertar. Sabe o que é isso? 2 senhores. Jesus diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou tá lá ou tá cá. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. Então ele pode estar lá ou aqui. Não pode estar nos dois. Então se eu concordo com Jesus, eu estou com Jesus nos passos dele. Então, e não é um qualquer que tem alguma dúvida que ele não vai conseguir me salvar. Não. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu falei agora há pouco que ele não era igual a nós só porque ele veio direto do céu, sem pecado. Eu não vim de Adão, você também. Porque que ele é unigênito, o único Filho de Deus. É exatamente nesse sentido, que é o próprio Deus se fez carne. Ele não foi gerado de homem. É isso aí. Então veja aqui que ele é diferenciado. E ele padeceu em tudo igual nós para vencer o pecado na carne. Exatamente isso que o diabo fez com Adão, ele desfazer. Então aqui, irmão, versículo 16. Cheguemos, pois com confiança ao trono da graça. Não é de qualquer jeito, com confiança. Nós chegar com confiança. O que é confiança? Não, tem certeza. Aí, como Paulo diz, com certeza de que o nosso trabalho não é vano, Senhor. Não faz isso com a dúvida. Talvez sim, talvez não. E Paulo diz, eu tenho certeza da coroa da vida. Certeza. Então, tenho por certo. Né? Então, veja aqui, cheguemos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Alcançar misericórdia do Senhor, que no Salmo 100, e o versículo último ali, o 5, diz que verdadeiramente o Senhor é bom. Porque Ele nunca vai ser ruim. Eu falei no início aí, esse amor de Deus pela humanidade está disponível a qualquer um. É você que rejeita, mas Ele te rejeitar nunca. Mas você rejeita exatamente por não escutar os seus conselhos. Não é um conselho que Ele vai te dar para você ser um escravo dele. Para ele te maltratar, te envergonhar, de alguma forma te manipular. Não, como o diabo faz. Não, pelo contrário, é para salvar você. Cuidar de você, tornar você um anjo. Viver com Ele para sempre. Louvando a Deus. É isso aí. Então, Ele te dá o conselho para tu viver. Como Ele diz em Ezequiel, capítulo 18 ali. Quando Ele diz, por que morre, ó Israel?
Porque não vives? Por que não vive? Não quer viver? Ou seja, é o homem que decide se quer viver ou quer morrer eternamente. A decisão está em você. Não, eu quero vida, então escuta meus conselhos e tu vive. Se tu não ouvir a Jesus, a palavra do Senhor, não tem jeito de escapar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do inferno. É isso aí. E liberta de muitas coisas aqui que o diabo quer te massacrar, apertar a tua alma, te envergonhar, te entristecer, te tornar um escravo do pecado. Mas aí você se liberta disso aí, com a justiça de Deus, achando misericórdia, alcançando misericórdia. Então, verdadeiramente o Senhor é bom, versículo lá do Salmo 100, versículo 5, o último versículo. Verdadeiramente o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, nunca vai se acabar. A sua verdade se estende de geração a geração. A verdade, a palavra de Deus vai estar até passar essa geração. Depois de passar, não precisa de palavra de Deus mais. No céu não precisa de conselho de Deus. Você já está lá e já sabe muito bem o teu dever. Não precisa de conselho mais não, porque você já está lá. De caminho, de plaqueamento, de bússola, de GPS. Você não precisa disso, já está lá. Então veja que a palavra de Deus é exatamente isso, é uma bússola, é um GPS que vai te levar ao céu. Se não for por mim, não vai lá, disse Jesus, se não for pela palavra. Então cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então não é amanhã, para nós ser ajudados amanhã. É hoje. É sem perder a oportunidade. Não é ontem, o que passou ontem, larga a mão, não dá mais certo, não tem jeito de recuperar. Não adianta chorar o leite derramado. Quando fala esse ditado, está dizendo que não tem como tu juntar mais esse leite que derramou, a terra sumiu na terra. É isso aí. Então não adianta chorar, ficar olhando para trás, não. Olhar para trás no sentido de arrependimento, no sentido de querer fazer aquilo que você não fez antes. Isso aí, tudo bem, serve de exemplo para você querer fazer mais, né? Então, aí olhar para frente e não deixar para amanhã. Fazer hoje, o que pode fazer hoje. Tem que fazer hoje mesmo. Então precisamos aí dessa confiança, né? Quando nós olhamos aqui em Hebreus capítulo 3 e o versículo 12, veja, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quando a gente diz um coração mau, as pessoas vão logo assim para uma pessoa que é malvado, que anda matando os outros de alguma forma. Não, não é isso não. É um coração que não aceita o conselho de Deus. Porque ele fica na mesma condição dos outros. Apesar de na terra ele viver melhor, porque ele não está insultando os outros, ele não anda de alguma forma fazendo mal com as pessoas, para as pessoas meter o cascudo nele. Aí ele vai, uma pessoa mais honesta, mais direita na terra, humanamente falando, ele se dá melhor na terra. Mas a salvação ele só acha aqui. Se ele se apartar do Deus vivo, da palavra, jamais ele tem salvação.
Não tem. Porque é a palavra que faz a aproximação. Você se aproximar de Deus. Porque achou o caminho, você viu, você enxergou, você entendeu, você andou para próximo. É como que Deus esteja longe, que ele não está longe. Você vê que o apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos, capítulo 10, e o versículo 8, o versículo 9, né, quando ele diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Né? Não, é o versículo 8 mesmo, que ele fala isso aí. O 9 ele diz, se confessar o Senhor Jesus, com a tua boca confessar o Senhor Jesus, no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então veja, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Então Deus está bem juntinho de ti. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz vir abrir a porta, eu entro na sua casa. Então você vê que ele está próximo. Mas precisa de você não se apartar dele. É você que vai para longe. É você que não dá ouvido. É como que ele esteja longe. É isso aí. Então, que não haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É isso aí, que Deus abençoe. Acabou aqui nosso tempo, não temos mais tempo para falar. Mas é isso aí, que Deus abençoe grandemente. Nós vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo o Senhor tem feito. Abençoa, meu Deus, a todo aquele que nos assistiu, nos ouviu através do rádio e da TV. Ser conosco em tudo, abençoando em tudo, e em tudo nós damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.